Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo, vem comigo em meu canal para mais uma série de lições na Palavra do Senhor. Antes de nosso comentário bíblico, nossas lições, aquele apelo que de quando em quando nós fazemos. Dê o seu like, olha aí no joinha, dê o seu like aí. Fazendo assim, é uma grande colaboração que você estará dando aos nossos vídeos, ao nosso canal. Também compartilhe, compartilhando, outras pessoas poderão aprender juntamente conosco. Faça também a sua inscrição. Graças a Deus por aqueles que estão nos acompanhando. Nós estamos já nos aproximando pertinho de 10.000 visualizações. Agradecemos a você que tem nos acompanhado, que tem aprendido também estas lições da Palavra do Senhor. Vamos continuar. Estamos vendo os primeiros discípulos. Como foi interessante estes contatos dos primeiros discípulos com o Mestre. Os primeiros a gente viu ontem, aqueles dois que foram apresentados. Aliás, João Batista apresentou Jesus para eles. Eis o Cordeiro de Deus. E eles saíram logo para acompanhar Jesus. E Jesus perguntou para eles: que buscais? E eles estavam convictos, disseram ao mestre. A gente busca ao Rabi, que quer dizer mestre. E logo ele perguntou: onde moras? E Jesus os convidou para conhecer a sua residência. Ele disse: vem e vê. Eram os primeiros passos deles, seguiram a Jesus. E a Bíblia, na linguagem de hoje, ela nos mostra que eles passaram quase que o dia todo com Jesus. Afinal de contas, deveria ser magnífico, deveria ser edificante estar ouvindo Jesus pessoalmente. E eles não perderam a chance, acompanharam o Mestre, viram onde ele morava e gostaram tanto que passaram quase todo dia juntos. E aí então aquela decisão linda. André foi, um deles se chamava André, e foi procurar, foi até o seu irmão, e o seu irmão é aquele que mais tarde se tornou importante dentro do colégio apostólico, mas quem o levou a conhecer Jesus foi André, seu irmão. É linda a maneira como ele chegou em seu irmão. Ele
falou para ele, olha, achamos a Jesus, que quer dizer o Cristo. Interessante. Eles tinham uma ansiedade. O povo judeu tinha uma ansiedade magnífica para conhecer o Messias, que foi anunciado desde o deserto, desde a caminhada do povo lá no deserto. Moisés, que era o líder do povo, anunciou, olha, o Senhor levantará um profeta no meio de vós, semelhante a mim. A ele ouvireis. Depois, lá no Salmo 2, aquela profecia, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os príncipes se levantam, os reis conspiram contra quem? Contra o Senhor e o seu ungido. Olha aí, ungido quer dizer Cristo. Depois a gente vai ver lá em Daniel, no capítulo 9, mais uma menção do ungido. E, enfim, no Novo Testamento, nasce Jesus, conforme André disse, ele que estava também ansioso para ver o cumprimento desta profecia, para conhecer o Messias. Ele foi cheio de alegria falar para o seu irmão. Veja bem, aqui em João, capítulo 1, verso 41. Ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer o Cristo. E o levou a Jesus, fixando nele o olhar, disse, tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Interessante, né? O poder de Jesus, ao lado humano dele é admirável, mas o lado divino, muito mais. Note que André leva Pedro. Era a primeira vez, o primeiro contato de Pedro com Jesus. E Jesus olha para ele, Jesus já sabia o nome dele e fez esta declaração magnífica que tem a ver com aquilo, com o ministério que mais tarde Pedro iria desempenhar. Tu és Simão, falou agora o nome do pai, filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, é importantíssimo aqui que Jesus, além de saber o nome de Pedro, o nome de seu pai, ele ainda trocou o seu nome. Tu és Simão, que significa Cefas, que quer dizer Pedro. E a gente sabe que na língua grega, Pedro quer dizer pedra ou pedrinha, do qual nós iremos falar muito nessa pedrinha.
Mas no vídeo, a lição de hoje, a gente conclui aqui com esta admiração. O lado evangelístico aqui, importante. O irmão encontra Jesus e não fica acomodado só em ter conhecido Jesus, falado com Jesus várias horas, mas lembrou do seu irmão, lembrou do seu parente e foi contar esta boa notícia ao seu irmão. Achamos a Jesus, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Que nós sejamos assim também ardorosos, fervorosos, quando encontramos com Jesus, quando recebemos uma bênção do Senhor. Não vamos ficar isolados, não vamos esconder o nosso testemunho, a nossa luz. Às vezes perdemos tempo conversando tantas lorotas, tantas coisas sem sentido, sem valor nenhum, e esquecemos de falar do melhor, falar daquilo que permanece. Como disse Jesus mais tarde no capítulo 6, ele disse: trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para a vida eterna. Vamos alimentar-nos deste pão, vamos satisfazer os nossos desejos espirituais, mas vamos também testemunhar, contar aos nossos parentes, contar aos nossos amigos, falar de Jesus chamado Cristo, que foi simplesmente o Deus encarnado, aquele que morreu para nos salvar. Sejamos então como André. Vamos sair testemunhando por aí, dizendo que achei ou achamos a Jesus, chamado o Cristo. Amém e amém.